بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aos não muçulmanos, Shalom Adonai. Caros e respeitados irmãos, hoje continuamos com o nosso programa Ilamil Islam. Hoje com um programa muito especial, convidamos o nosso Ustad para se fazer presente e ouvirmos dele. Quem é? Onde foi? Onde é que passou? Se é casado? Se é solteiro? Estamos a responder aos nossos internautas algumas questões que eles deixaram para que nós pudéssemos fazer chegar, e isso é da inteira responsabilidade do nosso Estado, razão pela qual queremos responder de viva voz como ele está saudável, alhamdulillah, pelo menos melhor com ele do que mais ninguém. Então, não saia daí, acompanhe o nosso programa e acredito que o Estado brevemente estará no nosso estúdio para nos dizer a respeito dele. Então, caro ouvinte, caro internauta, o palco está aberto e o nosso Estado está nos a dar a indicação que ele já está a entrar no nosso estúdio. Estado, seja bem-vindo. Recebemos aqui o nosso Estado, alhamdulillah. Primeiro vamos saudá-lo com a belíssima saudação, como eu disse outrora. Estado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estado, vossa saúde, como está? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Estamos da maneira normal com Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Estamos, alhamdulillah, sem nenhuma preocupação de doença. Mashallah. Ustad, nós queremos responder algumas perguntas dos nossos internautas. Há dúvida que paira no seio deles. Quem é o Ustad? Onde que ele estudou? Como que ele se formou? Onde é que se formou? Por aí em diante. Muitas perguntas. E nós estamos aqui, queremos partilhar com o Ustad naquilo que estiver dentro do seu alcance, inshallah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos pedir que o Ustad responda aquilo que achar conveniente para responder para os nossos internautas, quis dizer, e aquilo que achar que talvez fere ou mexa com a sua sensibilidade, está livre. Depois, se calhar, poderá nos explicar porquê ou não. E sem mais voltas, nós queremos primeiro começar com a seguinte pergunta: quem é Cursinho? Muito certo. Primeiro dizer que adiantar o nome, eu chamo-me Cursinho Dami Mocene, que pronto, de dizer quem é pode ter a ver de quem é o nome ou quem é ele, a pessoa. Pois. Então, pronto, eu sou simplesmente um irmão muçulmano Não. que de Bajone, que é a província da Zambésia, Pois. distrito de Mucubela e posto administrativo de Bajone, e que está presente convosco neste distrito de Mocuba como um irmão muçulmano e que com a vontade e objetivo de ajudar o Islã e aos muçulmanos naquilo que está ao seu alcance. E este mais ou menos é que é o cursinho, o normal cursinho. Exatamente. Depois também dizer que a pessoa nasceu lá em Bajone como naturalidade, quer dizer, como naturalidade. Neste caso, sou natural de Bajone. Residência de alguns sítios, apesar de que no momento encontro-me presente como residente de Mucuba, mas digo nas histórias passadas, digo nos tempos passados, nas épocas passadas, devido à circunstância e devido aos motivos que fez com que eu passasse em algumas zonas e passasse em alguns lugares à procura do conhecimento. E cheguei de procurar em muitos lugares
primeiramente, Desculpa, Ustad, nós estamos a caminho daí, só nós ok, queremos conhecer quem é o Cursi. Ainda não chegamos onde eu quero, o Ustad quer chegar. mas dizer quem é tem a ver com muitos caminhos, porque dizer Neste que, exato momento, estamos a querer dizer quem é, o nome, naturalidade, muito certo, é por isso pai de que, fulano, filho de fulano, muito certo, apenas isso. por isso eu dizia quem é tem a ver com muita coisa. Pois, Então, já que já foi diretamente o assunto, aí já está, a pergunta já está visível nesse caso. pois. Ok, agora, eu, como dizia, o nome já está aí, e sou um casado, tenho uma esposa, e com 3 filhos presentes, e casei no ano 2019. É mais ou menos esse o curto entendimento da explicação, mais ou menos, de quem é por si. Pois, e tem uma particularidade aqui que está a faltar. Ainda não nos falou da idade. Caso seja necessário, é claro. Certo, se seja necessário. Claro que eu respondo que sou de 23 anos de idade. Mas, Muito certo e positivo isso. muita pouca idade, atendendo considerando. O Estado disse que é casado, única esposa. Tem uma esposa só? Não. Eu tenho uma esposa apenas desde e até hoje tenho uma única esposa. Aí, ó. Certo. Indo para a segunda questão, qual foi a trajetória deste cursinho que está em nossa frente? Trajetória, digo, trajetória de estudantil, trajetória no Islã, trajetória, quer dizer, o geral naquilo que se chama de trajetória de alguém, não é? Sim. Então, de forma muito resumida, podemos encontrar alguns pontos aqui, como que começou, até que ponto, depois circulou de onde para onde, não sei o que. Uma coisa como essa por aí. Primeiro dizer que comecei a estudar aqueles livrinhos pequeninos de Alif, até a da primeira parte, da segunda parte, do Zama. Na altura estava de visão, até 14 juzes do Alcorão a ver. Depois daí, isso já foi em Bajone, com um dos primos meu. Depois daí, completando 14 juzes de visão e não decoro, não memorização, e o meu pai fez um certo pedido com um dos irmãos também de lá de Bajone, que era um dos alunos da Beira. Conversou com ele para que pudesse me levar para lá na Beira. Então daí fui até a Beira junto dele e fui estudar lá. Pronto, comecei Hifz lá, mas primeiro ano que eu cheguei lá foi exatamente o ano que eu perdi a visão. Então, assim que perdi a visão, a própria direção já teve uma possibilidade fraca de esperança. Neste caso, eles tinham que fazer um certo plano de como eu voltar para a zona, no sentido de dizer que nós não temos capacidade de ensinar alguém que não tem visão, pois nunca fizemos isso. Então, meu pai, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu força de ficar forte naquilo de dizer, deixem ele aí. Quem sabe se Allah subhanahu wa ta'ala pode abrir as portas dele. Então, chegou um tempo, a madraça ficou tão forte, sempre ligando para a zona, que há mais necessidade de voltar. Mas pronto, ele e meu pai faziam sempre pedidos e a madraça recuou naquilo que eles tinham. Então, chegou um tempo e eles também ligaram de novo, disseram que agora também não temos mais necessidade dele voltar. E já vimos que, inshallah, pode vir ser possível conseguir o seu curso. Isso já foi no tempo de Hifz, em que ele estava a fazer Hifz. Durante aquele tempo de Hifz e a fazer também outros estudos de hadiths para conhecer pouco a pouco. Pronto, até durante o Hifz já tive um pouco daquilo que eu sabia, não é? Naquele instituto, nesse caso. Isso na Beira, na província de Sofala. Certo. Mashallah. Está querendo nos dizer que já perdeu a visão quando tinha quantos juzes, mais ou menos? Muito certo. Em decoro, tinha 6 juzes em decoro. 6 juzes? Em decoro, exatamente. A partir daí, do 7º para frente, exatamente, eu fiz sem visão. Tinha alguém para ler e eu estar a escutar. Isso já foi lá no início, né? Antes de mais outros cursos também. Então, sempre comecei a escutar e ele lia aquela página, são 2 ou 3, eu escutava
e pronto, ia apresentar dia seguinte. Subhanallah. Caros internautas, é uma história emocionante. Digo emocionante porque o Corão, aquele que é muçulmano interessado com a sua religião, o mínimo, gostaria que tivesse no mínimo pelo menos 1/3 do Corão memorizado. Mas estamos a falar de alguém que conseguiu decorar, se não estou em erro, se a memória não me trai, estamos a falar de 14 juzes, se não estou em erro. Se não 24 talvez, 24, né? Sim. 24 juzes sem visão. 24 juzes sem alcançar. 24 juzes é um trabalho árduo. Imaginemos nós com visão, você com visão, não está a conseguir ter pelo menos 1/5 do Corão, mas alguém conseguiu fazer 24 juzes sem alcançar a visão. Isso só pode ser milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas milagre só não basta, também contou com esforço. Então, quando começou com o problema de cegueira, como é que foi se lidar com esta nova realidade de vida? Alguém, um jovem, que vinha alcançando, vinha conversando, vinha lendo o Corão aberto, depois conseguia, não é, deslocar-se com amigos, ir jogar futebol, uma vida de um jovem normal. Sim. E depois, para não abrir e fechar dos olhos, um apagão total. Certo. Como que conseguiu se lidar com esta nova realidade da vida? Muito certo. Primeiro dizer que houve uma reflexão profunda. Reflexão profunda no sentido de que assim que eu perdi visão, então tive um pouco de brincadeira, para falar de jogadas, e não brincadeiras muito mais que saltam limites. Então, assim que perdi visão, já tive reflexão no sentido de dizer que agora parece que Allah deu-me o caminho de como eu tentar o meu esforço. Subhanallah. Quer dizer, o tempo, a perca de visão serviu como um incentivo. Muito certo. E não como uma maneira de recuar. Não. Exatamente Exatamente isso, que a partir dessa reflexão eu ganhei mais força quando perdi visão, no sentido de dizer que agora tenho que mais me esforçar e aproximar mais o que é a verdade. E enquanto os outros também jogavam, eu criava aquele mesmo tempo também de eu fazer a revisão dos meus estudos. Pois essa era a brincadeira minha, diferentemente daqueles que tinham visão. E eles, a brincadeira deles tinha a ver com visão. Então, já que a minha não tem a ver com a visão ou não, então eu me misturei mais naquela brincadeira de revisão, de que agora, se os outros estão a brincar, eu também tenho que brincar naquilo que está ao meu alcance, que é rever assuntos de estudos. Mashallah. Certo. Já que tinha uma limitação, enquanto outros brincavam, tinha que se ocupar na revisão. Muito Mas certo. tinha uma limitação, porque não poderia rever sozinho. Será que teve alguém disponível sempre para apoiar? Certo. Em algum momento existiam alguns amigos, mas aqueles que me encontravam quando era um pouco aproveitado. Então, como eu tive um tempo, diferentemente daqueles que, assim que eles sentassem, quando os outros jogavam, o coração batia, então eles não tinham mais tempo de sentar com alguém que não sabe do que ir jogar. Agora, eu como não tive o que dizer sobre a jogada, então eu tinha mais tempo de sentar com alguém e para podermos refletir o assunto, ele tendo visão, poderia ler uma parte, se não percebesse, eu poderia fazer compreender a ele. E com isso era um estudo geral de nós todos. Nesse caso, não só eu ensinar a ele, mas também ele ensinava a mim. Ele lia, mas eu depois de compreender, daí refletíamos aquele assunto juntos e acabávamos avançando naquela matéria. É mais ou menos dizer isso, dizer que em algum momento existia. Em algum momento, no momento em que não existia, eu tinha que arranjar as lições que tem, quer dizer, lições passadas, não é? Lições passadas, eu pegar-me naquilo, além de sentar só. Ou então, tinha que pegar também um telefone, e aquele telefone que poderia me facilitar através de palestras de outros masheches, e eu pegava naquilo e depois ia investigar da melhor forma onde é que se encontra exatamente o hadith, ou aya, ou qualquer assunto que ele tocou. Mais ou menos me ajudava nisso. Mashallah. Sim. Nos seus ditos, muitas das vezes tem se assemelhado
há uma similaridade entre as palestras do Sheikh Kursio com o Sheikh Zuneidi, mais conhecido por Big Zito. Esta é uma mera coincidência ou há uma inspiração? Ou tem alguma relação de parentesco, talvez, uma coisa parecida? Muito certo. Primeiro dizermos que quanto ao assunto de amizade, desde nunca tivemos. Só que eu, na altura, quando escutava as suas palestras, a verdade é aquela que não se esconde, e eu verificava que não, tenho que me apegar mais nesse tipo de conhecimento, e depois de um tempo também, antes dele me conhecer, tinha pegado um certo contato dele na altura, então eu aprendi quase alguns hadiths através dele, mas na altura não me conhecia. Neste caso, na parte de comunicação, quer dizer, eu tinha que consultar, eu por ver que ele domina mais, então, e eu estava a estudar, então ele acabava esclarecendo que isso tem a ver com isso, mas alguns hadiths, nem são muitos. E dali vi que seja daquela forma que é melhor a pessoa pesquisar e procurar os hadiths. Então eu me apeguei naquela linhagem de eu também investigar da mesma forma como exatamente ele transmite para as pessoas. Pois seria a melhor forma de eu reconhecer ou conhecer o hadith se seja autêntico ou fraco. Então me peguei naquela linhagem, não porque estávamos juntos, é mais ou menos isso. Mashallah. Está querendo dizer aqui, naquilo que nós podemos perceber, que o Sheikh não se formou em nenhuma madraça fora do país? Não, eu não me formei em nenhuma madraça fora do país. Além disso também, o próprio curso de conhecimento não fiz numa madraça, mas sim andei atrás dos sábios. Neste caso, a madraça, o que mais me deu de conhecimento é assunto de memorização do Alcorão. É só isso. Agora, o resto de conhecimento, eu fazia parte minha. No momento em que estava a madraça, eu fazia de uma parte escondida, com alguns ânimos que, pronto, cujo a crença deles com ele já não se compartilha, então não poderia ser descoberto que está a receber conhecimento através dos outros ânimos que não estão de acordo com a nossa crença. Então, não me formei em nenhuma madraça sobre assunto de conhecimento, só menos o Alcorão. Então, estamos a querer dizer aqui que o conhecimento nem sempre sai de fora, não é? Certo. E a partir daqui onde nós estamos, podemos adquirir o conhecimento verídico com os machines ainda internos, pois não? Muito certo. É exatamente isso também que acontecia no tempo dos Sahabas. Hoje, haviam Sahabas que transmitiram mensagem através de aluno do Sahaba. Significa um amigo dele, como alunos de profeta, mas sallallahu alaihi wasallam, ele transmitir um conhecimento que um outro amigo não tem, aquele conhecimento que ele transmitiu para aluno dele, que não viu o profeta, que não andou com o Nabi, mas ele também vir transmitir a um amigo de Nabi, a dizer que isso eu ouvi do seu amigo, e ele dizendo que essa informação nunca ouvi, ele estudou através do aluno do amigo. Então, com isso significa que era um meio da procura do conhecimento que eles tinham, e eles não deixavam dizendo já que isso aqui é um novo, então eu tenho que abandonar esse conhecimento, não me vale porque eu sentei com o Nabi, ele não sentou com o Nabi. Significa que procurava em todas as partes, em todos os momentos. Pois. Certo. E essa passagem também fortifica mais a passagem de Ibn Mas'ud, que dizia que eu conheço Tafsir mais que ninguém. Mas, mesmo eu ouvir que existe alguém depois do oceano que tem um conhecimento, eu viajarei até lá. Significa que em todas as partes não falha de encontrar um qualquer que possa transmitir o conhecimento para ti, por mais que não seja num colégio. Pois. Certo. Ustadi, de certo ponto, é sabido, pelo menos para nós que estamos cá em Moçambique, que na região centro e sul do país, as madraças são predominadas pelo regime paquistanês. Certo. Nós todos sabemos, com exceção da zona norte, sim, onde o regime é árabe. Então, o nosso regime na região centro e sul é do regime paquistanês, onde a língua mais forte que se leciona nas madraças é o urdu. Então, os estudantes são obrigados a ter o domínio da língua urdu, a estudar alguns hadiths em urdu, talvez a fazer alguns tafsirs também em urdu. Agora, nas palestras do Estado, tem até proferido palavras com vocabulário forte em língua árabe. Como é que aprendeu o árabe? Muito certo. Primeiro dizer que árabe eu comecei a procurar enquanto estava na madraça.
como eu disse, no momento de hifz tive alguns caminhos que eu seguia sozinho. Então, na madraça, em algum momento, eu comprava um livro. Então, aquele livro eu sempre pedia a um dos amigos e ele vinha o livro ele vinha ler, estava em árabe e português. Então, vinha ler, eu sempre decorava aquele árabe e português, decorava árabe e português, um livro particular. E além disso também, quando sempre fosse fim de semana, haviam aqueles alunos que vinham numa outra madraça, que o árabe era um pouco forte do que o nosso. Então, eu também fazia a preocupação de sempre procurar saber o que ele estudou durante a semana e ele tinha que revelar aquilo a mim. E eu me apegava sempre naquilo. E fiz aquilo como se fosse um hábito. E sempre vi que chegassem os alunos de uma outra madraça. Então, aquilo 2, 3, 4 verbos que ele aprendeu, eu sempre me apegava. Sentava com ele, me pedia e sempre me apegava. Além disso também, os que estavam num nível um pouco avançado na mesma madraça, eles sempre quando saíssem, neste caso, depois das aulas, eu também ia sentar com ele. Diga-me pelo menos um pouco que você aprendeu hoje. Eu fiz aquilo como hábito e os amigos também me habituaram, dizendo que é sempre nos, quer dizer, procura algo conosco. Então eu sempre também me preocupava naquilo. Então avançava nisso, juntar aquilo mais aquilo e comprando livros particulares que eu usava. E depois também andei mais atrás dos amigos depois da madraça. E a coisa que mais fez com que eu também dominasse um pouco de árabe é que tive prática fora da vergonha. Quer dizer, eu sempre tive contatos dos que dominam árabe. Então eu conversava com ele na língua árabe e o que eu falhava eles acabavam me ensinando. E eu sabia que não poderia mais repetir amanhã aquela falha. E até aí passou já durante um tempo em que eu já tive um domínio e hábito de habituar a língua a falar por causa de lançar a vergonha para fora. Porque existem pessoas que dizem que eu tenho vergonha, tenho medo de dizerem para esse está a falhar. E, exatamente. A partir daí, então, ganhei mais coragem e mais também ganhei mais paciência. Paciência em que sentido? É que os amigos do colégio tinham um hábito, quando alguém falasse árabe, assim, uma língua que, pronto, então eles tinham que rir, saber ou não saber. Tinham que rir. Agora, você com uma intenção fraca, você logo descansava. Você desistia daquele assunto. Então, eu deixei todo esse assunto fora. Já deixei essa vergonha, esse todo assunto, deixei fora. Certo? Bem, mas pelo menos o Urdu ensinado nas madraças aprendeu em algum momento, já que era obrigação ou tinha uma disciplina por lá? Era obrigação, quase na nossa turma, naquela madraça, depois do hifz, porque depois do hifz fiz mais 2 anos naquela madraça. Então, isso, depois de lá, do hifz, quando entramos ali, quase tínhamos aproximadamente 7 disciplinas em Urdu apenas. E quando procurassem árabe, eram ali só livro de verbos. Os verbos eu aprendi naquela madraça, não aprendi com os outros amigos, não. Verbos aprendi naquela madraça. Então, verbos e mais um livro de vocabulários, mas traduzido também em Urdu. Vocês tinham que traduzir em Urdu, como obrigação. Então, a aprendizagem em Urdu, já que a vontade minha foi fraca no Urdu e foi mais forte no árabe, então só acabei percebendo alguém quando fala, alguém quando conversa com alguém, como se fosse algo de você comer que está na sua casa e não é você que está a tirar a comida. Então, aquilo como se fosse um hábito, só escutar mais, dizer que habituar a falar, não habituei, porque em algum momento acompanha a vontade. Para você habituar a algo, certo? Está-nos a querer dizer que quando teve esta dificuldade de cegueira, aquilo serviu como incentivo para avançar. Qual é o conselho que poderia dar a algumas pessoas que usam da dificuldade ou que usam da deficiência, em algum momento adquirida ao longo do tempo, para se limitarem e recuar com os seus sonhos? Muito certo. Primeiro dizer que muitas das vezes nós recuamos como se fossem aquelas pessoas que dão culpa a Allah. Elas, em vez de terem aquela crença que Allah subhanahu wa ta'ala está te examinar e para saber se você vai passar neste exame ou não, e nós levamos exames de Allah e trocamos de nome, já chamamos de, pronto, é como se fosse, quer dizer, uma humilhação.
Em vez de ser exame, então nós usamos como se fosse humilhação, dizer Allah me humilhou, por que escolheu a mim, por que me fez isso? Então, com isso, a fraqueza sempre irá nascer e sempre irá crescer, porque nós não estamos a pôr no seu lugar o que Allah subhanahu wa ta'ala quer fazer conosco. Só antes de responder muito, dizer que há um dos hadiths que Allah disse que eu, quando examinar meu servo, examinando com duas coisas que mais ele ama e pacientar, então irei trocar essas coisas com o paraíso. Depois o Nabi explicou no fim, disse yuridu aynayhi. A coisa que Allah está a referir aí são duas vistas, porque são coisas mais doces no seu corpo. Então, dizer que a razão de você ter problema de perna, de braço, ter qualquer problema de visão, não é a razão de você abandonar aquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala e nem abandonar o seu esforço. Pois o exame não vem para você recuar. Como Allah disse, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nós enviamos sinais para pessoas terem medo. Então, se é ter medo, significa para ter mais esforço. Agora, seja exame também para você mais criar o seu esforço para em frente. É mais você ter... Veja, você quando tem mais esforço, tendo uma deficiência dessa, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que você tem mais força, Ele te ajuda mais e é mais rápido Ele a te ajudar, porque sabe que esse cada vez mais está se puxar a ter a realidade, mesmo não conseguindo. Então Allah subhanahu wa ta'ala também cria mais também, quer dizer, mais caminho aberto para si. É mais ou menos isso. Então aqui houve uma persistência. Certo. Naquilo que eu disse de que não seja o motivo de você recuar, então significa que houve de que maneira? É que no momento em que eu estava a decorar o Alcorão, no exemplo, é que todos aqueles alunos estavam preocupados, cada um com a sua lição. Então, se cada um estava preocupado com a sua lição, você tinha que esperar todos, cada um memorizar a sua lição. E você tinha que decorar mais tarde. Então, com isso significa uma persistência do assunto. Quer dizer, é um assunto que você dizer que faz fora do normal, porque o normal seria decorar aquele tempo, e você não tem como, tinha que esperar cada um preparar a sua lição, ou então, era muito normal eu passar durante uma semana sem decorar naquele dia, só a decorar sempre na turma, tempo de apresentar. As pessoas apresentavam e vinham ler, e depois sempre era normal fazer uma semana, cada dia fazer isso, não uma semana sem apresentar, apresentava todos os dias, alhamdulillah. Então, mas a deixar os outros a decorarem suas lições nos tempos fixos, e eu, pronto, levava um tempo depois da pessoa sentir que eu agora já entendi, já percebi e já compreendi a minha lição. Eu tinha que levar um tempo, e de pouco, quer dizer, um tempo curto, mas com isso ser suficiente com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, de dizer que não será mais assim capaz de eu, pronto, memorizar no tempo em que memorizam todos, porque eram amigos que liam e não professores. Professores apenas eu apresentava com eles. Exato. Estamos a falar de sensivelmente 6.300 e alguma coisa, aias, decorados neste caso. E esta memorização sem visão, subhanallah. O que é que vai ser de ti, meu irmão? O que é que será de mim? Com todas as facilidades que Allah nos deu, oportunidades, tudo nós temos para dar certo, mas criamos preguiça. Então aqui estamos a dar a entender que não basta só a pessoa dizer eu tenho intenção e você não partir para a ação, não é? Certo. É exatamente isso. Dizer que, e também em algum momento dizer tenho intenção enquanto a ação não responde, então em algum momento é mentira. Ou então dizer que a ação sem intenção em algum momento é mentira. Por quê? Intenção sem ação, você não manifesta a sua intenção, quer dizer, a ação não responde o que a intenção quer, então você ainda não tem a intenção de praticar a ação. E se você só faz ação sem intenção, significa que você está obrigado, não é sua vontade. Então, com isso, significa que é uma ação sem intenção. É como se fosse alguém te obrigar a dizer vá. E você vai, sem intenção, só porque está a cumprir alguém. E com isso é muito difícil você adquirir o seu sonho. E a língua portuguesa? Onde é que o Sheikh Cursiu aprendeu a se comunicar perfeitamente, atendendo, considerando com a peculiaridade que o português tem, daquelas complicações todas de pronomes, advérbios, conjunções, locuções, enfim.
Onde é que aprendeu? Porque fala fluentemente a língua portuguesa. Qual é o nível de escolaridade secular que tem? Certo. O nível secular que eu tenho é apenas quinta classe que eu fiz. Subhanallah. E depois daí tive também a preocupação de ler alguns livros de gramática, mas isso não na escola, mas também com um dos professores meu da madraça. Havia um livro que ele tinha pegado, de nome Gramática Fácil. Fácil, fácil para quem diz, mas difícil na prática. Então, aquele livro, eu peguei aquele livro e comecei a decorar. Aquilo já estava a decorar, de todos os sentidos, já tem os verbos prontos em todos os sentidos, quer dizer, em todas as classes também gramaticais. Então, eu me apegava naquele livro sempre, porque não só me apegava naqueles do Islã, mas também aqueles livros, sempre eu me apegava naquilo, pois nós, como sabemos que quando é um assunto de um lugar onde existem muitas pessoas, cada um fala português da sua maneira. É normal alguém vir pôr a língua cena no português, vir pôr. Tem uma forma que chamam o nome dessa. Calão. Calão, exatamente. Pois. Então, você, para se salvar de muita coisa, tinha que se apegar à realidade, à certeza, onde que se busca o conhecimento daquela língua. Então, eu buscava esses livros de gramática e acabava revendo muitas das vezes. E dali comecei a me apegar e pronto, tendo prática e acabei pelo menos sabendo um pouco, conhecendo um pouco da língua. Mashallah. Certo. E com todas essas dificuldades e impasses que teve nesta trajetória toda, mas alhamdulillah hoje conseguiu. Pelo menos consegue se sentir que já estás realizado? Alhamdulillah, dizer que quando me sinto de estar realizado, não me sentir no conhecimento, mas me sentir um pouco de percepção da religião que Allah me deu. Pois o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din", que Allah quer o bem para ele, então lhe faz perceber a religião. E depois também Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Qur rabbi zidni ilma", diga ao Allah, aumente no conhecimento. Nesse ayah, mas nesse hadith, no hadith nos faz perceber que se você tem muito conhecimento, mas pouca percepção cria mais prejuízo na sociedade. E se você tem pouco conhecimento também e pouca percepção, também cria mais prejuízo na sociedade. Então, o mais essencial é a percepção que você tem que ter, a compreensão que você tem que ter da religião. Pois, se você compreende melhor a religião, pouca confusão cria-se através de si. E Allah subhanahu wa ta'ala facilita-te também a ter mais coragem de transmitir, por mais que tenha um pouco de sabedoria. Então, o me sentir no conhecimento, não me sinto, só sinto-me como aluno ainda. E sinto-me como aluno ainda que deve procurar sempre o conhecimento na religião, até, inshallah, a última respiração dessa vida. Allah. Amém. O conhecimento hoje é desafiado. Eu digo é desafiado por causa do uso de tecnologias. Atendendo, considerando com a limitação que o Estado tem, como que tem se lidado com essa nova maneira de aprender? Atendendo, considerando que os livros agora temos em formatos eletrônicos, Certo. e não tem, será que sempre tem alguém também para ajudar a ler ou tem usado alguns mecanismos de acordo com a sua deficiência? É muito certo. Eu uso alguns mecanismos que me ajudam, que é ter alguns livros eletrônicos e pegando nisso, tocando aqueles livros, pois temos livros lidos, gravados, com alguns álbuns, alguns sábios. Então, sempre baixando aqueles livros para o telefone e o telefone sempre comunicando aqueles livros comigo. Nesse caso, se é digitar uma hora dessa e só apenas eu escuto aqueles livros, levo conhecimento a partir desses meios eletrônicos e não porque existe alguém que até agora quer dizer, que é meu companheiro no conhecimento. E só apenas é desse meio que eu uso de levar o conhecimento através de uma via eletrônica. Exatamente. Então, a não ser que seja um livro que procurando lá não tem. E nesse livro também não arranjo alguém como se fosse um professor, mas arranjo um aluno que sequer teve um proveito de mim na altura, e pronto, chamo aquele, começa a ler aquele livro, nesse caso, se é uma ligação,
e começa a ler aquele livro. Muitas das vezes, se for português, mas no árabe, todos os livros de conhecimento de árabe, é o uso dessa via eletrônica. Pois, Certo. pois. Volto a repetir ainda para os nossos internautas que a história em si só é emocionante. É emocionante por causa de ter esta particularidade. Digo particularidade porque em algum momento nós se limitamos e dissemos que Allah vai nos iluminar. Ficamos de braços cruzados, como se pudéssemos nós andar aqui na terra de barco, não é? Você levar o seu barco, vir aqui na estrada, depois começar a caminhar, o que é impossível. Então, este é sinal que é uma história de superação, que nos dá a entender que você só de braços cruzados, Allah nunca vai te guiar. Em algum momento precisa você mostrar algum interesse, e o resto Allah traz, mas não de bandeja. É preciso que haja sacrifício. Ustad, alguma história para partilhar essa história de superação, este nível de compreensão na superação do problema que já teve, partilhar este nível, esta separação com os nossos internautas, e explicar que não podemos aproveitar a deficiência para se deixarmos levar, porque com a deficiência que o Estado tem, eu acredito que tem pessoas que giram na estrada porque é cego, porque tem uma limitação locomotora, porque tem qualquer limitação que a pessoa tem e depois usa isso como oportunidade para começar a pedir esmola casa em casa. Mas temos uma história real de superação em que nós queríamos que o Estado compartilhasse conosco como é possível se lidar com esta realidade num momento difícil. Um aluno que está a aprender o ABC, depois um apagão total e depois servir isso como uma oportunidade e não como um fracasso. Porque quando aparece um fracasso no meio dessa caminhada para nós, muitos de nós, aquilo serve como uma ameaça. Você para, pronto, eu aqui minha vida está limitada e quando chegou isso para o Estado, já serviu como uma oportunidade. Quer dizer, para ainda incentificar mais, aliás, intensificar ainda mais este caminho de aprendizagem. Muito certo. Primeiro, trazer uma passagem de um sahaba de nome Sa'di ibn Abi Waqqas, que foi um tio materno do nosso Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ele, na altura, tinha visão. Então, o profeta fez também um dua a favor dele, para que Allah aceitasse todos os duas que ele poderia fazer, poderia pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, poderia invocar. Então, chegou no momento também perdeu visão. E alguns sahabas, amigos dele, e mais outros muçulmanos, quando tivessem uma preocupação, iam ter com ele, para ele poder pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, para facilitar e passar aquela preocupação. Então, um dos irmãos veio perguntar, disse, olha, muitos se beneficiam do seu dua. Agora, por que você não faz dua para Allah subhanahu wa ta'ala te devolver também a visão? Então, ele primeiro reconheceu no momento em que passou durante a visão, dizer que aquilo foi um favor de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala me deu durante a visão, me deu-me visão e pronto, aquilo foi um ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. E se hoje apaga, então não seja hoje que eu vou recuar ou que eu vou estar mais também inclinado num assunto que já passou. Se calhar não sabe se Allah vai te dar e se calhar também não sabe se Allah pode te dar. E depois dizer que existem alguns, quer dizer, em algum momento Allah subhanahu wa ta'ala pode te trazer uma deficiência ou uma dificuldade na sua vida e se calhar o bem está nessa dificuldade. E você, ao seu pensar que é o mal que Allah subhanahu wa ta'ala me deu. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala pode vir te ajudar numa calamidade que poderia te acontecer, te atingir na sua casa ou na sua vida, e depois, nesta calamidade, antes de chegar essa calamidade à sua frente, Allah subhanahu wa ta'ala te traz uma aflição muito surpreendente que pode te fazer você sair logo daquela zona. E você, assim que você sai, quer dizer, você logo ouve de que para lá havia uma doença perigosa que passou em 24 horas e matou milhões e milhões de pessoas. Afinal, é uma preocupação que te chegou e você saiu logo para uma outra província, sem saber que Allah subhanahu wa ta'ala está me dando um caminho de eu fugir daquela doença. Então, também acontece assim, Allah subhanahu wa ta'ala te dá uma dificuldade
na sua visão, na sua audição, no seu andar, no seu falar, tudo isso, enquanto está para exatamente te fazer aproximar ao paraíso ou te fazer aproximar o bem. Veja, muitas das vezes, na idade como criança, você inclina-se mais nas brincadeiras que te deixam, quer dizer, que removem a sua vontade de estudo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala provavelmente te dar ou apagar a visão, talvez para você deixar de fazer aquelas brincadeiras que você poderia cair amanhã ou então que você sempre caía. E com isso, nos levemos a uma dificuldade na nossa vida, ou seja, uma deficiência do nosso corpo, para servir de como nós fugirmos o bem, ou fugirmos a realidade, ou fugirmos os estudos. Mas sim, nós temos que levar como se fosse um proveito, dizer que agora, já que não tenho uma chance de ir nos lugares sujos, assistir muita coisa, então tenho que me preocupar e tenho que me ocupar na adoração, ocupar-me mais, a investigar mais, a conhecer, porque tenho mais oportunidade de recordar Allah, além de nós usarmos essa deficiência, este exame, como se fosse um meio de nós fugirmos de Allah, mas sim temos que fazer mais esforço. E o dunya sempre é assim, nós temos que ter mais paciência, tolerância nos assuntos que podem nos acontecer. Alguns irmãos, quando têm um problema, eles deixam, e depois de deixar também, até também faz deixar a criança ou o filho, disse não pode ir mais à escola, vou estar a dar com quê, vou estar a ficar com quê, depois de você ir à escola, já faz mais atrasar a família a partir dele. Então, eu aconselharia que todo aquele que tiver uma deficiência dessa, ou no interesse é pobreza, ou no interesse que via você tem difícil da sua vida, então aproveite-se mais a recorrer e a estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah disse, fafirru ila Allah, corram para Allah subhanahu wa ta'ala, este Allah irá vos pegar com dois braços, com duas mãos, e até onde Ele desejar existir o seu bem. Não. Pois. Só para terminarmos a nossa conversa, eu queria dizer que a história é emocionante, se não triste. Eu sinto para mim mesmo, porque Allah subhanahu wa ta'ala me deu essas todas as oportunidades de investigar, de ler, de estudar, de tal, mas a história é emocionante porque eu não sei o que é que vou dizer a Allah subhanahu wa ta'ala depois de me ter perguntado todos os favores que ele me deu, e eu nem sequer não estou a aproveitar para o bem. Então, já digo que a história é emocionante porque, wallahi, para aquele que está preocupado com o seu Islã, sabe que a tarefa não é fácil de memorizar um livro daqueles nas circunstâncias em que o Estado memorizou. Só suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a mais anos de vida, Amém. que dê a mais saúde, Amém. e que facilite ainda mais este caminho, o percurso tomado, que é ser herdeiro do nosso Nabi, como dizem que os álimos são herdeiros dessa bagagem dos Nabis. Então, que esta herança seja bem tomada e que seja feita chegar a herança da maneira como o Nabi recomendou. O Jazakallahu khaira pela vossa presença, Ustad, e contamos mais um dia, Ustad, voltar a estar no nosso programa. E para quem tiver alguma dúvida para contactar com o Ustad, qual é o meio? Pode usar. Muito certo. Para quem está dentro do país, só pode ser entregue um contacto ou então, seja ainda melhor, num programa desse, estar de uma forma, quer dizer, direta, queria dizer, né? Pois. Dessa forma, só poderia meter a questão no momento em que estivermos cá presentes. Então, de qualquer meio possível, seja isso a acontecer. Mas já como partilhar com os nossos internautas o vosso contacto, Ustad? Quer dizer, havendo necessidade para tal? Muito certo. Há como sim. Sim. Certo. Apesar dos que estão fora do país e podem existir mais outras vias, mas não fico tão ligado tanto no WhatsApp. Só pode ser uma comunicação direta assim, de pegar o contacto e pronto, quem tiver a preocupação poder ligar para este mesmo número
ou então quem ter como de participar o programa no momento em que se realiza, então aí ele pode aproveitar a partir deste momento, caso o programa esteja em direito. Pois. Exato. Nós vamos colocar os contatos na descrição do vídeo para facilitar o contacto do Estado, que é de comunicação direta, visto que vocês todos sabem que ele tem uma limitação na visão, então o WhatsApp dele não tem estado ativo, mas tem um número que vamos partilhar também, que vamos colocar na descrição do vídeo, que é do WhatsApp, que é de um irmão que pode facilitar a informação para ele e mais tarde ele poder responder. Então o contato dele estará disponível na descrição do vídeo e o contato para o WhatsApp também estará disponível. Então agradecer mais uma vez a presença do Estado e que faça dua para nós também, que Allah nos facilite. Amém. Que Allah nos salve destes testes todos que Ele nos deu. E que se forem exames para nós também, pelo menos seja aqueles exames que estão de acordo com a nossa capacidade, né? Já que nós somos muito fracos, fracos e fraquíssimos mesmo. Amém. Então que Allah facilita para nós os testes, seja aqueles da nossa capacidade que em algum momento podemos conseguir sobressair dessa. Amém. E que não seja aquele de você, pronto, o primeiro exame você já caiu. Certo. E parece que, sem alongar, há um trecho que só eu quero aumentar através em algum momento, complexo de inferioridade. E outros já têm complexo de superioridade, porque em algum momento, algumas pessoas têm duas coisas que prejudicam você a procurar conhecimento e você começa a recuar. O Nabi dizia duas pessoas que nada aprendem, e as duas pessoas começam com a letra Mim, Mustahi e Mustakbir. Pessoa de vergonha e pessoa de orgulho. Então, o trecho que eu queria pôr é só dizer que, quando eu digo que andava atrás dos sábios, os sábios referentes, quer dizer, referidos, não porque são pessoas que tinham milhões e milhões de hadiths, apesar de que existiam que tinham, mas era suficiente um hadith eu conhecer que fulano tem um conhecimento, por mais que seja de 30 minutos, ele não ter mais, então eu andava atrás dele para poder me dar este conhecimento que ele tem. Por mais que seja conhecimento de 15 minutos, eu andava atrás dele, era conhecimento para mim que não sabia. Então, para ele, achava de ser pouco, mas para mim era muito, porque eu não tive aquele conhecimento. Então, por mais que seja um hadith, dois hadiths, um assunto do Islã, era suficiente andar atrás daquela pessoa e fazer-me chegar a informação, e com isso eu aumentava sempre a sabedoria a partir desse esforço. Então, dizer que não sintamos vergonha de porque fulano ou só conhece Alif, ou só conhece uma página só. Essa página será muito para ti. É pouco para quem sabe mais que uma página. E é muito para você que não sabe uma página. Então, é mais ou menos isso o trecho que eu queria aumentar. Jazakallahu khair, chegamos ao fim do nosso programa. Este programa contou com a apresentação do vosso irmão Yusuf e com o nosso cameraman Farouk Rasul. Jazakallahu khair, Ustad. Inshallah estaremos de volta para mais um programa assim que Allah subhanahu wa ta'ala nos permitir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.